Amados, a paz do Senhor, que prazer, que alegria nós estarmos juntos na casa de Deus, para poder adorar o nome do Senhor aqui essa noite. Eu quero convidar você, irmão, para abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Abra comigo, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, um dos capítulos talvez mais conhecidos dessa carta. Aqui Paulo escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, é o que nós vamos ler. Você pode ficar assim sentado mesmo, eu sei que os irmãos respeitam a palavra de Deus, não há problema. Já estivemos de pé, já sentamos. Glória a Deus. Nós vamos ser rápido aqui nas nossas palavras, e depois nós vamos tirar um momento maior de oração. Meus amados,
Diz a palavra de Deus. Quem achou? Amém? Diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Olha só a afirmação de Paulo: para que experimenteis a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Coisa linda, né? Palavra bonita do apóstolo Paulo. O Paulo já era inteligente antes de ter Cristo e antes de ter o Espírito Santo. Depois ele ficou melhor ainda, e essas palavras são muito boas. Meus amados, uma introdução para essa palavra. A carta aos Romanos, ela é uma carta muito interessante, porque ela trata, irmãos, basicamente da salvação universal. Primeiro, da salvação dos gentios, que somos nós, os que não são judeus. No capítulo, a partir do capítulo 9, ela começa a tratar sobre o plano de Deus para a salvação dos judeus. Vai até o 11. E o capítulo 12 é um capítulo também muito interessante. Fala sobre a fé, a prática da fé. Fala sobre a fé na prática, não só a fé teórica, a fé que nós pregamos uns para os outros, não, mas fala sobre uma fé prática, sobre a vivência do amor fraternal, e você vai ver tantas coisas lindas dentro desse capítulo 12. Do 13 para frente ele já começa a fazer as considerações e algumas exortações. Mas a carta aos Romanos, ela tem um contexto muito bonito, irmãos, com a fé evangélica. Por quê? Porque quando na Idade Média o Frei Martinho Lutero leu e entendeu a carta aos Romanos, foi que houve aquilo que nós chamamos, o que a história chama de reforma, da onde vêm os evangélicos. Esses tempos atrás, um moço estava num processo de conversão, e uma irmã que trabalha numa empresa aqui da cidade ligou para mim, dizendo: pastor, tem um moço aqui que quer aceitar Jesus, mas ele tem muitas dúvidas. Ele pode procurar o senhor na igreja? Eu disse: pode procurar. E aí o moço me ligou depois, disse: pastor, eu tenho algumas perguntas, você pode me responder? Eu disse: posso, não tem problema. E aí ele veio aqui na igreja, irmãos, com uma lista de perguntas. Uma lista de perguntas. Me pediu desculpa: pastor, me desculpa, mas é porque eu preciso saber algumas coisas. É uma questão eu estou mudando a minha vida, e eu preciso saber onde é que eu estou indo, o que eu estou fazendo. Então eu quero fazer algumas perguntas para o senhor. Você não pode fazer. E aí ele começou a perguntar. E a primeira pergunta que ele fez, irmãos, que é muito interessante. Ele falou assim: eu quero saber, pastor, da onde vêm os evangélicos? Quem são os evangélicos? Da onde eles vêm? Quem eles são? Como é que começou esse negócio de igreja evangélica? Eu quero saber isso. E aí nós começamos a explicar a ele esse contexto aqui, que eu estou em partes aqui falando para os irmãos. O que aconteceu, irmãos? Naquela época, pregava-se que a salvação era pelas obras, e algumas obras nem eram praticadas, elas eram compradas. Boas obras eram compradas. Quem tinha dinheiro comprava as boas obras. Ou seja, comprava o direito de receber o perdão de Deus e de receber a salvação sem ter feito as boas obras, naquela época. E vendia-se o que se chama indulgências. Isso, se você for estudar, não vamos falar aqui em detalhes, simplesmente uma introdução. E aí, esse frei, quando ele leu a carta aos Romanos e entendeu, o povo não sabia, porque o evangelho, a Bíblia Sagrada não era na língua do povo, no caso o alemão, que era o caso dele, e nem nas línguas, era grego e hebraico. Quando ele entendia essas línguas, quando ele leu e entendeu que a salvação é pela fé em Cristo, ele logo entendeu que não podia comprar o perdão. O perdão era uma obra de Deus, era algo que Deus dava para quem crê em Deus. E então ele formou aquilo que
está aí na história as 95 teses, colocou na porta da igreja dele, começou a confusão toda lá na Alemanha, uma divisão na igreja. Ele pensava numa simples reforma, mas o plano de Deus era muito maior, um plano de salvação e um plano de iluminar a mente dos homens, de trazer o conhecimento da Escritura Sagrada para a vida dos homens, porque a palavra de Deus não era entendida pelo povo, não era lida pelo povo. No mesmo contexto histórico, um outro alemão, Gutenberg, ele inventa o que se chama imprensa, e a primeira coisa que ele imprime é a Bíblia Sagrada na língua alemã. E aí começou todo o processo de conhecimento da palavra de Deus, e até hoje, graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, até hoje nós saímos da escuridão, das trevas espirituais que se viveram naquela época, quando não se conhecia a palavra de Deus, quando o povo não lia, não sabia a palavra de Deus. No Brasil mesmo, foi-se ter rezas e outros tipos de culto em português nos anos 60. Quem é mais antigo sabe disso. Mas o desejo de Deus sempre foi esse aqui que nós estamos lendo aqui. Deus queria que os homens conhecessem a sua vontade. Deus sempre quis isso, que o homem e a mulher conhecessem a sua vontade, a sua plena vontade. E Deus, meus amados, é claro que nós vimos Deus representado na igreja, vimos Deus através da palavra dele, vimos Deus através da vida de alguém que tem o Espírito Santo, mas Deus nunca quis que alguém o representasse pessoalmente. Deus sempre quis ser um Deus pessoal. Deus quis ser Deus para todas as pessoas. Deus não queria ser representado por ninguém. Por isso o primeiro mandamento já diz: não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem alguma das criaturas do céu, da terra, debaixo da terra. Porque Deus nunca quis ser representado. Ele é um Deus pessoal. Ele queria que o homem se relacionasse com ele pessoalmente. Você está entendendo essa palavra? Pessoalmente. De forma pessoal. Glória a Deus. Assim como nós, quando queremos falar com alguém, nós não dizemos: Ezequiel, vai lá e fala para o pastor. Aí o pastor fala, não vai dar certo. Então nós precisamos nos relacionar pessoalmente. E aqui essa palavra, irmãos, quando ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que palavra bonita. Estamos no culto de ensino da palavra de Deus. Duas palavras lindas: transformação e renovação. Transformai-vos pela renovação. Que coisa linda, irmão. Já meditou nisso? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus amados irmãos, Deus quer que nós experimentemos a vontade dele. Deus quer que nós experimentemos. E a verdade é que o homem, a mulher, o homem, o ser humano, ele é como Jó. Quando experimenta, quem já experimentou, não é verdade? Alguém julga alguém que está falando em línguas e se alegrando e tal. Julga se nunca aconteceu consigo. Julga se nunca experimentou a glória de Deus em si. Mas quando ele experimenta, quando passa por ele essa experiência, ele tem uma nova visão daquilo que ele experimentou. Ele tem uma nova forma de ver aquilo que ele experimentou. Então Deus quer que nós experimentemos. Deus quer que nós não só falamos sobre a sua vontade, sobre os seus mandamentos, sobre viver com ele, não só isso, mas Deus quer que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade. Mas para que isso aconteça, é necessário uma transformação pela renovação. Transformação pela renovação. Eu tenho 3 exemplos que eu quero deixar aqui rapidamente para os irmãos. A renovação do corpo. A renovação do corpo através da cura. Se você lê 2 Reis capítulo 5, lá tem a história de um homem, um general assírio que se chamava Naamã. A palavra de Deus é muito clara, fala que Naamã era leproso. Por baixo das suas vestimentas de general,
indumentárias militares, ele tinha lepra, ele era leproso. E alguém falou para ele, a moça que trabalhava escrava na casa dele, falou: meu senhor, se tu estivesse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus, tem um profeta, e o profeta, com certeza, o profeta ia te curar. Então Naamã pega a sua comitiva, pega ouro, prata, coisas preciosas, vestimentas, e vai até Samaria, onde morava Eliseu, o homem de Deus, o profeta. E ali, meu irmão, ele queria ter um encontro com o profeta. Acontece todo um processo, e aonde Naamã é enviado para se banhar no Jordão. Ele passa por um processo de ter que se humilhar, de ter que descer até no Jordão, de ter que experimentar isso aqui. Ele vai falando: olha, lá na Síria tem rios muito mais bonitos, com água muito mais limpa, e um dos seus servos lhe dá um excelente conselho: se ele te pedisse alguma coisa muito difícil, tu não ia fazer? Não, eu ia fazer. Então ele te pediu uma coisa fácil. E aí nós começamos a ver, meu irmão, que a vontade de Deus é assim. A vontade de Deus nos leva, muitas vezes, por alguns caminhos para que nós possamos experimentar qual é a vontade de Deus. Veja, Naamã, quando ele vai, ele está com uma fé, mas a fé dele é mais no profeta, a fé dele é mais naquilo que a moça tinha falado. E quando ele é curado, no 7º mergulho, quando ele sai dali curado, ele se converte de uma maneira que ele quer levar terra nos bolsos. Ele quer pegar um pouco de terra e dizer: eu vou levar essa terra aqui, a terra desse Deus, eu vou levar para a Síria. E ele pede perdão adiantado para Eliseu. Ele disse: tu sabe que eu ando na direita do rei da Síria, e ele adora outros deuses, então quando ele for adorar, eu vou estar à direita dele. Mas eu quero dizer que a minha fé agora está no Deus de Israel, ele me curou. Aleluia. O que Naamã experimentou na vontade de Deus? Ele experimentou, irmãos, a cura. Ele foi curado no corpo. E graças a Deus, meus amados irmãos, isso que aconteceu com Naamã acontece hoje ainda. Quem aqui já foi curado por Deus? Quem já recebeu uma cura? E pode testemunhar: não, pastor, eu já fui curado. Deus já tocou na minha vida e eu fui curado. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus que cura. Muitas vezes nós chegamos com uma necessidade diante de Deus e até sem fé. Mas a renovação, ela vem pela palavra. A palavra de Deus, ela traz essa transformação pela renovação. Me dá um exemplo, pastor. Quando o Senhor Jesus, ele vai naquela trajetória, indo para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, acontece uma situação inusitada no meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue toca nele, a multidão oprime e tal. E quando chega a vez de Jairo, alguém diz para Jairo, e Jesus ouviu, e o evangelista que escreveu também ouviu. Alguém vai lá e diz para Jairo: não incomoda mais o mestre, a tua filha agora já morreu, a tua filha já está morta, não precisa mais tu incomodar o mestre. Então a fé do Jairo, que talvez já era pouca, foi nessa aí que acabou. Agora Jairo tinha 2 palavras. Jairo tinha a palavra do que dizia: não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas Jesus olha para o Jairo e dá a segunda palavra. Veja só, renovação, transformação pela renovação. Jesus diz para Jairo: Jairo, crê somente. Jairo, crê. Jesus estava dizendo para ele: Jairo, espera um pouquinho, eu estou resolvendo os problemas aqui. Fica crendo, continua crendo. Jairo, um momento, Jairo, calma. Espera um pouco, eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá vai ser a hora certa. Porque alguém já tinha dito: deixa para lá, Jairo, agora a tua filha já morreu, agora já acabou. Mas se Jairo não tivesse crido, meu irmão, se Jairo não tivesse permanecido na fé, se Jairo tivesse acreditado na palavra do desânimo, na palavra da descrença, na palavra do desespero, se Jairo tivesse abandonado a palavra de Jesus para acreditar na palavra do que estava tirando a sua fé, ele não iria experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele não iria experimentar, ele precisou ficar crendo, porque Jesus disse para ele: Jairo, crê somente. Jairo, crê somente, Jairo. E ele ficou ali esperando, até que Jesus fosse. Quando Jesus chega na casa de Jairo,
a palavra do Senhor diz que Jesus coloca os incrédulos para fora e vai lá e diz para a menina: menina, eu te digo, levanta. A menina levantou e Jesus entregou ela para a mãe, disse: dá de comer para ela. E todos ficaram felizes, foi uma glória, foi uma bênção. Por quê? Porque Deus tem o poder, o Espírito Santo tem o poder de renovar o nosso corpo, irmãos, mediante a fé que habita pelo Espírito Santo na nossa vida. Quem tem essa fé? Oh, glória! Eu creio, meu irmão, num Deus que cura, num Deus que cura enfermidades, que cura problemas, que muda situações, que transforma vidas. Esse é o nosso Deus, e essa é a vontade dEle. Essa é a vontade de Deus, a nossa transformação pela renovação. Tornar a fazer novo aquilo que se envelheceu. A renovação da fé, eu tenho um outro exemplo para dar para os irmãos. A renovação da fé. Renovação da fé. Isso que aconteceu no capítulo 1 de 1 Samuel, com Ana, isso aqui, irmão, é muito contextual, acontece muito na igreja. Que é o quê? A gente vem tanto na igreja, vem, vai, vem tanto culto, vai e volta, que a igreja parece que é a sala da nossa casa. Nós estamos tão acostumados com a igreja, que a gente olha para aquela cadeira e pensa assim: haha, minha cadeira, a minha cadeira, ao meu lugar. Olha lá para o outro lugar, o lugar da irmã fulana. O irmão fulano não veio. Por quê? Porque o lugar dele está vazio. Ele sempre senta no mesmo lugar. Não é assim? Nós ficamos domésticos da fé. E aí, irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que Deus gostaria tanto de resolver, mas parece que a nossa fé nunca alcança aquilo ali. Parece que a nossa fé nunca chega lá para resolver aquilo ali. Parece que está faltando uma atitude de fé. Está faltando algo a mais na nossa vida. Isso aconteceu com Ana. A palavra de Deus diz em 1 Samuel que todos os anos, quantos anos, irmãos? Quantos anos? Todos os anos, ela ia com Eucana, seu marido, com Penina, que era outra mulher do seu marido, ela ia e voltava para o templo, e voltava. E a palavra de Deus diz que havia uma diferença entre as duas. Uma tinha filhos e gerava filhos, e a Ana era estéril. A Ana não podia ter filhos, Ana não tinha essa alegria. E o Eucana falava para ela: mãe, mulher, olha, eu te amo mais do que 10 filhos, eu te amo mais do que muitos filhos, tu não precisa ficar aí desesperada e tal. Mas Ana não estava satisfeita com aquilo ali. Ela estava, como diz a palavra, né? Como diz a palavra, ela não se conformava, ela não estava em conformidade. Pastor, o que significa se conformar? Pensa nessa palavra, conformar, conforma. Existe uma forma e você cabe dentro dela, entendeu? Um molde. Né? Então ela era fora do molde, ela não se conformava. Né? A situação dizia para ela: Ana, entra dentro da forma, entra dentro do molde. Ela dizia: não entro dentro desse molde aí, eu estou insatisfeita, eu não aceito essa vida, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção, eu preciso que Deus faça algo comigo. Então o que aconteceu com Ana? Houve um ano daqueles, todos os anos que ela ia, houve um ano daquele que ela disse: estou revoltada, não vou aceitar mais essa situação aí. Eu vou me levantar contra essa situação, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Mas vem cá, Ana não era crente? Era. E Ana não orava sempre? Claro que orava. Mas aquela oração foi diferente. Por que, pastor, ela gritou? Ela começou a gritar lá no templo? Não. A palavra de Deus diz que ela nem som saía da sua boca. Mas ali dentro do coração de Ana, ali dentro, havia ela não estava conformada. Ela queria a vontade de Deus. Ela queria a vontade de Deus, irmãos. Houve uma renovação na fé de Ana. Olha a oração de Ana. Olha a oração, pastor, de Ana. Qual era a oração de Ana? Senhor, eu tenho uma oferta para te dar nessa festa. Eu tenho. Não, eu quero. Eu quero te dar uma oferta. Porque as 7 festas de Israel, 3 eram as principais. Nenhuma festa a pessoa podia ir na festa sem levar alguma coisa para o templo. Todas as festas tinham um tipo de oferta para levar. Uma era os primeiros frutos da colheita, outra era os últimos frutos da colheita, e assim era, cada vez era. Outra era os dízimos, outra, enfim. Cada festa levava alguma coisa. E Ana foi lá para dizer para o Senhor assim: Senhor, eu quero te dar uma oferta, mas a oferta que eu quero te dar, ela é tão preciosa e eu não tenho ela.
mas eu quero que tu me dê ela. Primeiro tu me dá, depois eu te dou. Senhor, eu não quero para mim, eu só quero ter o prazer de dar para ti. Então se tu me der, eu vou te dar. Você está entendendo? Olha a oração, olha a renovação que houve na fé de Ana. Ana disse: Senhor, eu quero te dar algo muito lindo, muito grande, algo que eu nunca tive, algo que é tão precioso para mim, que eu desejo todos os dias. É isso que eu quero te dar. Se tu me der, Senhor, eu vou te dar, eu vou entregar para ti, eu não quero para mim, eu quero para entregar para ti, eu quero para entregar na tua casa. E quando Deus ouviu do céu essa oração, Deus disse lá no céu, irmãos, estou parafraseando: para tudo aqui. Estou ouvindo uma oração diferente, estou ouvindo um propósito novo, alguém que está renovando a sua fé, algum crente que está sendo transformado pela fé. O poder da fé começou a agir na vida de alguém que crê realmente em mim, que crê realmente que o impossível pode acontecer, que crê realmente que do invisível eu posso tirar algo e materializar na vida dele, na vida dela. Oh, glória! Oh, aleluia! Está entendendo essa palavra, meu irmão? Está entendendo? Ela não se conformou, ela queria a vontade de Deus. Ela foi lá questionar: Senhor, essa é a tua vontade? Não, tu tens algo melhor para mim, e o que tu tens para mim é o que eu quero te dar. Oh, glória! E houve uma renovação, irmãos. O sacerdote ali foi falar com Ana para dizer para Ana assim: estás embriagada? E ela disse: não, Senhor, tua serva está aflita de alma. Minha alma está aflita e eu vim aqui orar. Ele se compadeceu e disse: Senhor, faça conforme a tua oração. Ela foi embora. Alguns anos depois que o menino desmamou, entre 5 e 7 anos, ela leva o menino Samuel para o templo de novo, chama o Eli, que ainda estava lá, e disse por Eli: sacerdote, aqui está, por esse menino aqui orava eu. Oh, aleluia! Você já pensou que coisa linda, irmão? Ela foi lá oferecer para o sacerdote, dar testemunho e dizer: por esse menino aqui que eu estava orando, e agora o Senhor me deu, e eu estou tendo um grande prazer hoje. O Senhor me deu, eu estou entregando ele, aleluia. Eu estou entregando ele para a obra, eu estou entregando ele aqui no templo, eu estou devolvendo aquilo que Deus me deu, está aqui, eu estou entregando ele. Que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. E depois desse ela teve mais 5. Que coisa maravilhosa, que bênção, né, irmãos? Oh, aleluia. Deus quer renovar a sua fé, sabia disso? Sabia que Deus quer renovar a sua fé? Agora, irmão, Ana aí voltava todos os anos. Ela não tinha tomado essa atitude, até que chegou um dia que ela disse: não, é hoje. É hoje que eu vou entrar na presença de Deus, é hoje que eu vou me renovar, é hoje que eu vou fazer tudo isso. Só isso, pastor? Não. Renovação da fé, renovação do corpo. E aí a palavra de Deus está falando sobre a renovação do entendimento, da mente, da consciência, do centro dos sentimentos, das decisões. Isso aqui o crente precisa muito, irmãos. Precisa muito. Porque você não vive 24 horas dentro da igreja, não. Você não vive 24 horas diante da palavra de Deus, nem 24 horas de joelho em oração. Não, você precisa dessa renovação da mente. E eu perguntei para o pastor Anderson essa noite: onde é que está aquela passagem, pastor Anderson, que os meninos queriam colocar fogo nos samaritanos? Lucas 9:54. Jesus tinha 12 discípulos, 12 homens comuns, 12 homens como nós, né? Eles não tinham nada de especial. E ali no Lucas 9:54, eles estavam começando a jornada deles, e os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, Jesus estava passando pelos samaritanos e Jesus precisava de um lugar para ficar, de um lugar para dormir. E quando eles foram lá, eles disseram assim: ô mestre, nós fomos lá e pedimos pouso, ninguém deu. Olha só, eles sabiam o poder que eles tinham, mas eles não tinham entendimento. E eles foram dizer assim para Jesus: Senhor, tu quer que nós oramos para o Pai mandar fogo do céu e queimar a cidade inteira, queimar todo mundo? Olha só o que o João e o Tiago pediram para Jesus. Está lá, 9:54. Tu quer, Jesus, que nós pedimos para o Pai envia fogo do céu e nós queimamos todo mundo da cidade, matamos todo mundo queimado? Acho que Jesus sorriu. O texto não diz, mas creio que Jesus sorriu. E desde aquele momento, Jesus botou um apelido neles, disse: os filhos do trovão, falando do temperamento deles. Esses aí são os filhos do trovão. Cadê os filhos do trovão? Tiago e João.
Outro dia eles dobram o joelho, adoram Jesus e dizem assim: Jesus, nós queremos te pedir uma coisa. Essa é a oração que Deus não ouve. É outra mensagem, a oração que Deus não ouve. Dobraram o joelho, o Tiago e o João. Dobraram o joelho, adoraram Jesus, que nós queremos te pedir uma coisa, o quê? Que eu sente à tua direita e ele à tua esquerda no teu reino. De novo, os filhos do trovão. Eu quero sentar à tua direita e ele quer sentar à tua esquerda. Eles não entendiam a vontade de Deus. Lá naquele texto 9:54, Jesus diz para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são? Vocês não entendem de que espírito vocês são? Estão confusos. Irmãos, mas graças a Deus, Ele nos condiciona, Ele nos coloca num processo de renovação e transformação. Acontecem tantas coisas na nossa vida, e a nossa vida ela vai sendo transformada pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito de Deus, ele vai nos convencendo, ele vai nos transformando, ele vai mudando a nossa vida, ele vai trabalhando dentro de nós de uma maneira maravilhosa, ele vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo, ele tem um trabalho muito especial. Ele se une à nossa consciência dentro de nós e começa a conversar conosco todos os dias, para que haja perdão, para que haja transformação, para que haja renovação e para que através desse processo nós possamos experimentar a vontade de Deus. Glória a Jesus. Queria que o Cris colocasse lá para mim, 1 João capítulo 4, versículo 7. Vou ler um pequeno texto para os irmãos, para nós encerrar. Pastor, quem foi que escreveu isso? O apóstolo João, o mesmo que queria meter fogo na cidade. O mesmo. Só que agora ele já estava transformado. Agora o Espírito Santo já tinha operado na vida dele. Agora o Espírito Santo já tinha transformado ele. Agora ele já tinha visto todas as obras de Jesus. Agora ele já tinha tido uma experiência com Deus. Agora ele já tinha sido transformado, irmão. Ele já tinha experimentado. E como eu disse para você, experimentar, irmão, é a maior experiência que existe. Você precisa experimentar qual é a vontade de Deus. Pastor, eu tenho uma demanda, eu tenho um problema aqui na minha vida financeira. Você precisa experimentar a vontade de Deus para a tua vida financeira. Eu tenho um negócio aqui na minha família. Você precisa buscar a vontade de Deus no meio da tua família, no teu relacionamento. Você precisa buscar ter uma experiência com Deus, no teu relacionamento, na tua família, no teu trabalho, na tua vida financeira. Ore, busque a Deus sobre isso, peça orientação para o Espírito Santo, diga: Senhor, me dirige, me conduz, Senhor, me mostra o caminho, faz alguma coisa. Diz para Deus: Senhor, eu não vejo tudo, mas o Senhor vê todas as coisas, me mostra o melhor caminho, e você vai ser dirigido por Deus. Você vai ser dirigido por Deus. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Aí João agora, depois de tudo isso, irmãos, olha o que ele escreve. Vou ler lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já pensou? O mesmo que queria matar todo mundo. Agora o 20, versículo 20, 1 João 4:20. Para nós encurtar a situação. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Olha só a experiência que João teve. Olha só a experiência que João teve. Aquele egoísta que, desprezando os outros 10, ele com o irmão dele queriam sentar do ladinho de Jesus. Aquele mesmo que queria matar todo mundo, fazendo descer fogo do céu com o poder de Deus, ele agora escreve que quem não ama o seu irmão é mentiroso. Aleluia. Você já pensou, irmão? Renovação da mente. Tem tanta coisa que nós poderíamos falar. Nós poderíamos falar do capítulo 15 do Evangelho de João, daquele moço que, quando ele está lá numa pior, ele renova a sua mente, ele renova o seu pensamento. E ele diz: olha, eu estou aqui nessa situação, lá na casa do meu pai, todo mundo tem comida. Ele pensa consigo: o que eu vou fazer? Olha a renovação da mente. O que eu vou fazer? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar. E eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz um dos teus trabalhadores, só me dá um lugar aí na tua casa. E ele volta, irmãos, arrependido para a casa do pai.
Oh, glória. Amados, nós erramos muitas vezes quando dissemos, nasci torto, morro torto. Nasci desse jeito, vou ser assim até o fim. Não, eu sou assim, meu pai é assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, eu vou ser sempre assim. Não, meu irmão, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você e busque, antes de qualquer coisa, experimentar a vontade de Deus. Busque experimentar a vontade de Deus. Peça para Deus, Deus, eu quero experimentar a tua vontade. Eu quero experimentar. Aleluia. Tem casais que precisam experimentar a vontade de Deus. Tem pais que na sua relação com os filhos precisam experimentar a vontade de Deus. Tem cristãos, crentes da igreja, que em relação ao seu relacionamento no culto, na igreja, na liturgia, com a religião, precisam experimentar a vontade de Deus. Ainda não experimentaram. Precisam experimentar. Pastor, eu já experimentei, então tem que experimentar mais a vontade de Deus. Aquilo que Jó falou. Senhor, eu só ouvia falar de Ti. Até agora, eu só ouvi. Mas agora, depois que eu passei tudo isso aqui, fui provado, Satanás destruiu a minha casa, aconteceu tudo isso aqui. Agora eu te conheço. Agora eu sei quem Tu és, Senhor. Agora realmente eu sei. E aí, sabe o que aconteceu com Jó, né? Você sabe, né? E aí, irmão, além de tudo que tinha acontecido, os 3 amigos de Jó vieram para acusar ele. Para dizer, tu está em pecado, confessa o teu pecado. Isso aí só pode ser coisa de pecado. Confessa o teu pecado. E a palavra do Senhor diz que enquanto Jó orava por eles, ele foi renovado e Deus restituiu ele. E depois de tudo isso ele disse, Senhor, agora eu te conheço, agora eu sei quem Tu és, Senhor. Até que enfim eu te conheci. Meu Deus, que processo. Aleluia. Oh, glória. Quem quer ser renovado por Deus? Você quer ser renovado? Você quer experimentar a vontade de Deus? Oh, glória a Deus. Tem muita gente andando no mundo pensando assim, Deus nem se importa comigo. Deus não sabe nem sequer quem eu sou. Eu não sou tão importante assim. Eu digo para você, você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Lá junto de Deus tem um livro escrito. E esse livro carrega o teu nome, é o livro da tua vida. É a tua história, ali é a tua história. Alguém diz, pastor, mas já estou velho, já. Essa semana eu visitei uma pessoa que disse, estou velho, já não dá mais. E aí Deus chega para Abraão com 75 anos e faz uma proposta de mudança para Abraão. E diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você já pensou nisso, irmão? Deus fazia uma proposta, alguém podia dizer, eu já estou cansado, Senhor, não dá para me sair daqui, eu já estou velho, eu já estou, tenho artrose, reumatrose, todas as troses, eu tenho todas elas, não dá mais para mim. E aí, o Senhor diz para ele, sai da tua terra, vamos caminhar junto, vamos andar junto, vamos fazer uma obra junto, eu tenho um negócio contigo, eu quero abençoar todas as famílias da terra através da tua vida, eu quero mudar. Ei, eu estou te chamando para você ser alguém, para você marcar história, para você fazer a diferença, eu estou chamando você. Aleluia, aleluia, aleluia. Se Abraão ficasse, ele não ia experimentar, mas ele saiu. Conforme a vontade de Deus, meu irmão, mas ele foi. Conforme a vontade de Deus, ele pôde experimentar. Então eu quero dizer com essa palavra, através dessa palavra pelo Espírito Santo, que Deus tem algo para você, meu irmão. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero convidar você que quer receber oração para chegar até aqui na frente. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos pedir a bênção de Deus nesse momento, pedir que o Senhor nos abençoe, pedir que nós possamos experimentar, queridos, a vontade de Deus todo dia, todo dia, todo dia, que nós possamos experimentar a vontade do Espírito Santo todo dia, que nós possamos ouvir a voz do Senhor sobre a nossa vida todo dia. E você que está aqui como Ana, precisando de um milagre, você que veio aqui como Naamã, precisando de uma renovação no seu corpo físico, você que veio aqui como Jairo, com uma grande necessidade, aleluia, Deus tem algo para você essa noite. Não é em vão você estar aqui, não é em vão você estar aqui, não é em vão. Eu digo para você, Deus te trouxe aqui nesse lugar, falo com convicção e com fé, Deus te trouxe aqui com um propósito, com um propósito, com um propósito. Deus te trouxe nesse lugar
Convidar o pastor Anderson para orar e todos os pastores para descerem aqui, impondo as mãos. Irmão, eu quero orar por você. Irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Aleluia, você que precisa da bênção de Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, nunca perca a oportunidade que Deus está te dando. E hoje, Deus está te dando uma grande oportunidade e abrindo para você uma grande porta. Aleluia. Aleluia. O que essas pessoas que eu citei aqui, que eu falei que experimentaram, são coisas que eles nunca tinham experimentado. E eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, Deus tem algo para você que você nunca experimentou. Querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, uma vez mais esse dia entramos em Tua santa presença em oração, agradecido, Senhor amado, por tudo que por bondade e misericórdia o Senhor nos tem concedido. Aquilo mesmo, Senhor, que aos nossos olhos não é tão bom, mas nos leva a agradecer a Ti, porque entendemos à luz da palavra que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam ao Senhor e são chamados por Seu decreto. Te louvamos pela palavra que ora acabamos de ouvir. Palavra, Senhor amado, que veio, Senhor, para mexer com a nossa fé. E sempre em nós, Pai, vai faltar alguma coisa que dependemos, Senhor amado, de nos colocarmos em Tuas mãos, para que o Senhor, que tem o poder de fazer as transformações necessárias, venha fazer em nossa vida. Querido Deus, que conhece o nosso corpo, a nossa alma, a sede das nossas emoções, os nossos pensamentos. Querido Deus, os Teus filhos vieram diante do altar, certamente atendendo, Senhor, a necessidade, o confrontamento da Tua palavra. Estende as Tuas mãos, entre com providência, Senhor. Há uma área na vida de cada um, Senhor, que precisa de intervenção. Há uma área, Senhor, na vida de cada um que está diante do altar. Glória ao nome do Senhor, que se faz necessário que o Senhor entre com providência. Do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Oh, louvado seja Deus. Glória ao nome de Jesus. Nas interioridades, o Senhor que tem poder para penetrar, Senhor, através da palavra e fazer divisão e fazer transformação. Também, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor a necessidade do irmão Daniel, que está, Senhor, passou por uma cirurgia, se convalescendo da mesma. Entra com providência, faz um milagre. Porque não também, Senhor, orarmos pelo nosso pastor. Deus envia, Senhor amado, a Tua unção. A Tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. O Senhor está em todo lugar. E neste momento, enquanto aqui estamos, o Senhor está naquele lugar, Senhor. O Senhor está naquele quarto de hospital, naquele leito. O Senhor tem todo o poder para ouvir o clamor da Tua igreja, para trazer ao nosso coração alegria, bem-estar ao Teu Filho e honra e glória ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, por tudo nós já Te agradecemos por fé, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs. Vou pedir para os obreiros integrados ficar aqui 5 minutinhos após, e depois nós já vamos estar encerrando. Levante a sua mão, que o grande amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, hoje e sempre, fazendo missões até o fim. Dá um abraço gostoso em quem está do teu lado. Volta às 10 para a campanha da oração. Os irmãos que estão nos assistindo pela Web TV CMA, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, muito obrigado pela sua audiência.